Senhor, querido irmão do canal BD em Foco, meu nome é Thiago Rios e eu sou o comentarista aqui do canal BD em Foco, da editora CPAD da lição de jovens. Hoje, como de costume, todas as semanas, eu irei fazer mais um comentário sobre uma lição, no qual a lição de hoje é a última lição, no caso do nosso segundo trimestre, deste ano, e o tema dessa lição, a lição de número 13, o tema dela é Conselhos para a Vida. É claro que nós estudamos, todas as 12 lições foram conselhos, também atribuídos a nós, mas você vê aqui que no final dessa lição, dessa revista no caso, ele coloca esse tema aqui, Conselhos para a Vida, é só assim, uma forma de mudar o dizer do comentarista da nossa lição. Irmãos, eu quero também aqui pedir perdão a cada um de vocês que acompanha o nosso comentário, que o nosso costume sempre é colocar o nosso vídeo na quarta ou na terça, no máximo na quinta-feira pela manhã. Só que durante essa semana houve uma correria aqui na congregação que eu congrego, houve trabalho de evangelismo na rua, muitos cultos feitos durante a semana, e eu estou gravando aqui quinta-feira à noite, então esse é a minha justificativa porque eu não gravei esse vídeo ainda, esse meu comentário, no caso na terça ou na quarta, ou no caso na quinta pela manhã, amém? Mas nós estamos aqui para, juntamente com os irmãos, de alguma maneira, poder acrescentar, poder agregar no seu desempenho na sua escola bíblica dominical. Você pode usar esse slide, é só você entrar na nossa plataforma www.tbdinfoco.com e lá você pode baixar o nosso slide, de graça, amém? Meus amados irmãos, então vamos para a lição de hoje. Como eu falei, tem um tema, Conselhos para a Vida. Vamos para o texto do dia, Você vai observar que lá no texto, no texto bíblico, o texto de referência, você vai ver lá que o comentarista da lição aqui, o pastor Tiago, ele usou a primeira carta de Tessalonicenses, e a segunda carta de Tessalonicenses, os dois finais, são, se não me falhar a memória, 6 versículos, da primeira carta de Tessalonicenses, do capítulo 5, os 6 últimos, e 3 últimos versículos da segunda carta de Tessalonicenses. E o texto do dia, ele começa, ele nos traz assim: fiel é o que vos chama, o qual também o fará o quê? O fará fiel, Não vou ficar aqui me alongando a isso, porque a lição ela tem muito para nós explorarmos. Na síntese, nos traz a frase: o Senhor tem feito coisas grandes e tremendas em nosso favor. Essa frase parece um pouco distante, no nosso dia a dia, no nosso meio. Parece que as pessoas imaginam que coisas grandes que Deus faz por exemplo, um cego enxergar, um mudo falar, um paralítico andar. Não que isso não seja grande, mas como nós não estamos vendo isso acontecer nos dias de hoje constantemente, como nós observamos nas Sagradas Escrituras que isso acontecia constantemente na vida dos apóstolos, na vida dos discípulos de Cristo, parece que nós essa frase aqui, ela vem como se não é verdade, que Deus tem feito muitas coisas no nosso meio. Só que é verdade sim. Você observa que Deus ele tem sustentado todo o universo, mesmo no dia de hoje, que a humanidade, a maioria da humanidade não está dando crédito à sua palavra, que a humanidade está totalmente corrompida pelo pecado, mas você observa que Deus tem dado misericórdia, não somente para os seus servos, não somente para os seus filhos, para aqueles que creem em Cristo, mas também para aqueles que estão neste mundo ainda. Ou seja, como Tiago, então, que Deus está fazendo coisas grandes em nosso meio? Deus está dando oportunidade para as pessoas, se arrependerem dos seus pecados. Você observa que Deus está dando para o ser humano, para que ele venha desenvolver a ciência, venha desenvolver a matemática, para que venha construir coisas maravilhosas em nosso meio. Amém? Mas vamos aqui, como eu falei para os irmãos, no texto bíblico, ele foi dividido em 3 slides, O primeiro slide são 3 versículos, no segundo mais 3 versículos, que é da primeira carta de Tessalonicenses, do finalzinho, e no segundo aqui, no último slide, no caso aqui no terceiro slide, é o finalzinho aqui da segunda carta de Tessalônica, amém? Então, se você não fez a leitura ainda, faça a leitura, porque vai servir de base, para o nosso comentário, vai servir de base para a nossa lição. Na introdução, nos diz assim: Paulo ele dedica a parte final das epístolas aos Tessalonicenses para o cuidado pastoral com aquela comunidade local. Lembramos-nos de que o apóstolo Paulo, ele não era um simples pregador itinerante, que casualmente passou por aquela região, mas ele reconhecia
como se fosse um líder daqueles irmãos, como se fosse alguém responsável, né, pelo desempenho, pelo desenvolvimento espiritual daquele grupo, né? É como se fosse mesmo assim um pastor, né? Alguém que tomava de conta de um rebanho, alguém que toma de conta de um rebanho. Era essa visão que Paulo ele tinha dele naquele momento, né? E é por isso que as suas palavras finais transbordam de ternura, carinho e atenção. Não há uma tônica, né, de reprovação. Não se percebe ao final das epístolas frustração pastoral. Ou seja, Paulo ele não vai se lamentar, né, por exemplo, ter ensinado aquela igreja, por ter ali concluído um trabalho, vamos dizer assim, um trabalho naquela comunidade dos novos Tessalonicenses. Amém? Paulo ele não se lamenta, né, porque já tem acabado, mas ele fica feliz por quê? Porque ele do meio daquelas pessoas, né, que ele pregou, que ele ensinou juntamente com o Timóteo, né, ele acredita que vai sair muitos imitadores dele daquele momento ali, daquele local ali, né? Então é basicamente sobre isso que a lição ela está impregnada, né? Sobre você deixar uma boa impressão para os seus liderados, né? Você que é professor da escola dominical, será que você quando acabar agora, não sei se você não vai ser mais professor, mas no final do ano, quando você for entregar o seu cargo, você vai entregar com felicidade, com alegria, você vai estar torcendo para chegar logo no final do ano, ou você quer prosseguir no outro ano? Então, esse, né, eu acho que é o real motivo, né, dessa lição. É claro que ela é uma lição que, no caso, nós vamos lecionar para os alunos, no caso, eles não são líderes, né, mas eles são liderados, mas ela vai trazer também outro lado que é: eu que sou liderado, será que eu tenho dado valor ao meu líder? Será que eu tenho ajudado o meu líder a desempenhar um bom trabalho, né, na nossa escola dominical, no nosso departamento de mocidade, né, com o nosso pastor? Amém? O primeiro tópico da lição nos traz o tema assim: o Deus que faz o extraordinário para conosco. Primeiro subtópico: torna-nos santos. Não há nenhuma parte de nosso ser que Deus não deseja tratar e restaurar. Olha só, tudo o que há em nós, no caso o espírito, corpo e alma, né, espírito, alma e espírito, a maneira com que foram maculados pelo pecado através da queda de Adão, a geração seguinte, né, está em processo do restabelecimento por meio da obra redentora de Cristo. Nós temos que entender que o pecado, ele não afetou somente, no caso, né, o meu espírito. Ele não afastou somente o Espírito Santo da minha vida, mas ele também trouxe muitos prejuízos, né, prejuízos materiais, não somente prejuízos espirituais, mas prejuízos também materiais. Amém? Então, essa foi o prejuízo do pecado. Como o texto deixa muito claro, a obra da salvação é uma realização exclusiva de Deus, mas a manutenção deste estado em nossas vidas passa pela opção de romper com o mundo de pecado e aproximar-se diariamente de Cristo. É importante você, professor, ressaltar para o seu aluno que quem possibilita ao ser humano a salvação não é o ser humano, né? Não é o ser humano que procura a Deus, não é o ser humano que vai de encontro com Deus. Você observa que no decorrer da caminhada cristã, no decorrer do surgimento da igreja, no Antigo Testamento, como por exemplo, você observa que em todos os momentos o ser humano ele se afasta do Senhor, ele procura se afastar do Senhor, peca cada dia mais. E você observa que Deus em todos os momentos tenta reunir o seu povo, tenta formar o seu povo, tenta formar a nação de Israel e tenta de alguma maneira aproximar o povo para com ele. Amém? Mas se quando eu estou falando que isso aconteceu no Antigo Testamento, acontece no dia de hoje. Nós hoje, no caso, as pessoas que não têm Cristo, eu quando não tinha Cristo na minha vida, em nenhum momento eu queria Deus, eu queria me aproximar do Senhor, mas a partir do momento que Deus ele usa alguém para pregar para mim, para me ensinar, ele usa a palavra dele para me advertir, dizendo que eu estou num caminho que vai me levar para o inferno. Então Deus usa a própria palavra que ele inspirou, né? A própria palavra que ele inspirou para me advertir, dizendo que eu estou errado. E aí o Espírito Santo convence a minha vida, né? A minha vida dos meus pecados, meus delitos e pecados. E aí eu tomo a decisão de acreditar e de confiar em Cristo. Então você observa que Deus, né? Ele tem o papel fundamental de quê? De me possibilitar a salvação. Agora a manutenção dessa minha vida espiritual
aí o responsável já não é Deus, né? Porque Deus, ele só me possibilita a eu salvar a minha vida, né? Aí eu creio em Cristo, eu acreditar que ele morreu por mim na cruz do Calvário. Mas a partir do momento que eu faço isso, aí eu tenho que me santificar. E aí não é mais uma obrigação de Deus, né? Não que seja uma obrigação de Deus me possibilitar a salvação, mas a obrigação de me tornar santo a cada dia que passa é minha e não de Deus. Essa então deve ser uma vida de renúncia aos prazeres do mundo, né? Apego ao amor incondicional a Deus e esforço contínuo em seguir ao projeto do Pai em nós, para nossas vidas. E aqui ele dá uma sugestão: como é que faz então para me aproximar de Deus, né? Como é que faz então para me santificar a minha vida? E aqui ele usa essa frase, né? Essa então deve ser então que uma vida de renúncia dos prazeres do mundo, ou seja, eu devo renunciar aos meus prazeres mundanos. Eu devo me afastar daquilo que outrora me levava ao prazer material e me distanciava, né, do prazer espiritual. Como um jovem então pode nesses dias tão difíceis permanecer santo diante do Senhor? Somente por meio de uma vida centrada na palavra de Deus. Você observa lá no Antigo Testamento, Oséias 4:6, o povo ele é destruído por falta do quê? Do conhecimento. E assim será a vida de um jovem. Se um jovem ele não ter prazer em ler as escrituras, se o jovem ele não ter prazer em frequentar o culto de ensino, se o jovem não ter prazer em frequentar a escola bíblica dominical, prezado ouvinte do canal ABD em Foco, se você é um aluno, se você não tem prazer nisso que eu acabei de falar, em ler as escrituras, em ir na escola dominical, em ir no culto de ensinamento, né, em buscar o conhecimento espiritual, eu tenho certeza que você não vai permanecer firme no Senhor. Porque só existe uma maneira de nós permanecer firmes no Senhor. Como o último slide que a última frase tem falado aqui, ó. Somente por meio de uma vida centrada na palavra de Deus. Ou seja, somente lendo as escrituras. Somente alimentando a sua vida espiritual. O segundo subtópico vai falar assim: dá-nos abundantemente da sua graça, né? A graça seja convosco. É uma oração contínua de Paulo, não apenas pelos cristãos de Tessalônica, mas por todos aqueles com quem ele conviveu ministerialmente. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Você observa que todas as cartas de Paulo, né, no finalzinho da sua carta, você lembra lá no seu culto, quando termina o culto, o que o seu pastor ou o presbítero, o seu dirigente ali, ele fala que a graça, né, no caso, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, ou seja, é uma oração que Paulo sempre fazia para com o seu povo. Se bem pensarmos do que mais necessitamos, senão primeiramente da graça, ou seja, nós somente necessitamos da graça. Nós não necessitamos de uma casa. Por quê? Porque isso não vai me possibilitar a ter a minha salvação. Mas nós necessitamos de quê? Da graça do Senhor. Por quê? Porque graça é um favor no qual nós não merecemos. Graça é aquilo que me deu e me possibilitou a herdar a vida eterna. A suficiência de Cristo em nossa vida passa pela compreensão da revelação da graça dele em nossa história, né? Diante de tudo que o Senhor ele tem feito para nós, fica até difícil compreendermos a manifestação do Pai em nossa vida mediante a sua graça. Lembremos-nos, já fomos libertos do pecado para vivermos por meio do milagre restaurador da graça. Por que é um milagre, né? A graça. Porque nós não merecíamos o presente do Senhor, que era a salvação em Cristo Jesus. Eu, Tiago Ferreira Rios, o pastor, o padre, o papa, seja quem for, nenhum de nós seres humanos na terra merecemos a salvação, merecemos um dia morar com Deus, mas pela infinita misericórdia, graça de Deus, ou seja, o favor no qual nós não merecemos, possibilitou a mim, possibilitou a você, então ter a possibilidade de um dia chegar ao céu. Para concluir o primeiro tópico, vai trazer o último slide, no caso o último subtópico, né, com o tema: permanece então para sempre convosco. Tudo que realizamos prospera quando seguimos pacientemente nas orientações do Eterno para a nossa vida. O segredo da força que cotidianamente manifestamos na luta contra a maldade, ela vem da alegria que o Senhor transmite ao nosso coração. Olha só o que está escrito lá em Salmos 1:3. Pois será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Olha que palavra profética, olha que palavra maravilhosa, né? Aquele que
que está em Cristo, aquele que deixa o Espírito Santo habitar na sua vida, tudo que fazer irá prosperar, né? Isso não está isentando você de passar por problema, de passar por dificuldade, mas essa palavra é uma palavra profética dizendo a você, jovem, dizendo a você, professor, que tudo que eu fazer, se eu estiver firme com Deus, se eu estiver plenamente na presença do Espírito Santo, tudo que eu fazer irá prosperar. E o salmista usa o exemplo aqui de uma árvore que é plantada, né, a ribeiros de água, ou seja, nunca vai faltar água para ela, né? E nunca faltando água para uma árvore, provavelmente, né, essa árvore vai dar bons frutos, essa árvore vai ficar muito bonita e muito bela. A promessa de Jesus antes de voltar ressuscitado ao Pai foi que estaria conosco todos os dias, até o cumprimento literal da vontade de Deus sobre todas as coisas. Olha só, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Ou seja, o Senhor nos ama incondicionalmente. Esse amor tem como fundamento as ricas misericórdias do Criador. Olha só, não é pelas obras de justiça que houvéssemos feitos, mas segundo a sua misericórdia. Nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Você pode até, professor, usar isso na sua escola dominical, né, como um momento de pregar para alguém que está visitando, como um momento de apresentar o evangelho a ele, dizendo que, até mesmo para o seu jovem que está aí, que já é crente, dizendo que nada que ele vai fazer vai dar a ele o direito de ser justo, vai dar a ele o direito de se tornar santo diante de Deus. Você observa que Isaías falou nas Sagradas Escrituras que as melhores atitudes do homem, as melhores obras do homem diante de Deus era considerado como imundícias. Ou seja, nada que eu faça, nada que você faça, nada que o padre ou que o pastor faça, entenda isso, nada que nós façamos aqui na terra de bom, de melhor, de maravilhoso, vai nos dar o direito e vai nos possibilitar de um dia ter a salvação. Mas somente a sua misericórdia, isso sim, possibilitou a mim e a você a salvação. Que bênção sobrenatural, Deus Todo-Poderoso, que se alegra em andar conosco, necessitados de pecadores. Segundo tópico, o que nós devemos então fazer pelos irmãos? Devemos orar uns pelos outros. Olha só, Paulo também anuncia em suas epístolas aos Tessalonicenses aquilo que devemos fazer por nossos irmãos. Em primeiro lugar, devemos manter uma vida de oração dedicada aos outros. Às vezes parece que oramos tanto apenas por nossas causas e por nossos desejos que nós esquecemos que uma parte da cura que Deus deseja trazer em nossos corações passa por uma vida de oração coletiva. É hora de verdadeiramente dedicarmos-nos a uma experiência de oração viva, segundo a qual sejamos testemunhas oculares da transformação de Deus. Quando orarmos com quebrantamento, somos sempre os primeiros a experimentar as mudanças em nós mesmos. Irmãos, existem muitos crentes egoístas. Existem muitos crentes que chegam na igreja, dobram o seu joelho e passam meia hora, passam uma hora clamando por bênção para ele, fazendo petições para eles. E esquece que o seu vizinho também precisa de uma oração. Às vezes, a gente conhece, né? Nós conhecemos algum irmão que está passando por um problema, seja um problema material, seja um problema às vezes espiritual, e nós oramos por nós, apresentamos a nossa vida, a nossa família e esquecemos do nosso próximo. Que nós possamos, mediante aqui esse primeiro subtópico, orar pelos irmãos, né? Orar pelos nossos pastores, orar pelos nossos líderes, né? Nossos dirigentes, orar pelos nossos professores da escola dominical. Peça, você é professor que está me escutando nesse momento, peça para o seu jovem, né, orar por você. Por quê? Porque nós somos como se nós fôssemos espelhos para eles, né? Então nós temos que tomar muito cuidado, pedir para que Deus venha ter misericórdia para conosco. Segundo subtópico, colaborar para a construção de um ambiente de acolhimento e amor. O texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 26, registra um elemento cultural das sociedades do Oriente, que para muitos de nós ocidentais contemporâneos soa no mínimo estranho. Saudai a todos os irmãos com ósculo santo. Na verdade, podemos compreender esse texto de duas maneiras muito simples. A primeira seria o entendimento de que o beijo, no caso aqui, era uma tradição cultural. E a segunda é interpretar as palavras paulinas apenas como uma despedida educada.
né? Eu acredito no primeiro exemplo aqui, né? Isso não vai trazer aqui, claro, um peso para sua aula, mas eu acredito no primeiro exemplo que as pessoas, ao aproximar-se, né, elas beijavam no lado do rosto de cada um como uma forma de se confraternizar, uma forma de se aproximar, uma forma de, como se fosse assim, a paz do Senhor, irmão. É como se fosse dessa maneira. E existem algumas instituições por aí, né, que a paz do Senhor deles é um beijo no rosto. Independente da opção interpretativa, ambas levam a uma conclusão. É nosso dever ser acolhedores e fraternos, nunca competitivos e brigões. O que mais nós estamos vendo hoje são instituições, né? São líderes de instituições brigando com outras instituições. Pastores querendo ser maior que outros e fazendo com que esse câncer cresçam dentro de suas instituições, né? Ou seja, afastando então essa palavra acolher, né, do seu meio, né, do seu rebanho. Amém? O terceiro subtópico é fazer notórios as verdades de Deus. O desejo do apóstolo era que todas as pessoas tivessem acesso às informações, ensinos e orientações que estavam naquelas epístolas para a edificação comunitária. O nosso papel é esse, a semelhança de Paulo, tornar as profundidades verdades do reino a mais simples possível. Se tivermos a oportunidade de estudar mais um pouco, não devemos fazer disso um instrumento de exaltação, mas um dom para serviço da causa do mestre. Tem muita gente que se forma em teologia, tem muita gente que faz curso teológico, né? E acha que é melhor do que aquele irmão que está lá na igreja, que nunca teve a oportunidade de fazer um curso de teologia, né? Hoje nós vemos uma facilidade enorme, né, de você fazer um curso online, você fazer uma faculdade online, né? E tem muita gente que, quando entra na faculdade, só porque já está entrando na faculdade, já se acha superior ao outro, né? Fica se exaltando. Mas você observa que não é isso que Paulo nos adverte. Você observa que não é isso que a lição nos ensina. Fujamos das intermináveis querelas pseudo-teológicas que no mais das vezes apenas envenenam a alma, tanto de quem os debates quanto de quem as escuta, mas não entra em questões loucas, genealogias e nem contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Mas o que nós devemos fazer? Concentrar-nos em anunciar as riquezas e maravilhas do Evangelho. Tem muita gente que se preocupa, né, em querer se exaltar diante do seu amigo, diante do seu colega, porque às vezes estudou um conteúdo, estudou um tema bíblico, polêmico, e aí chega e fala, por exemplo, Jesus morreu e ressuscitou que dia, né? E porque ele não guardou, porque então ele ressuscitou no terceiro dia, porque ele guardou, no caso, o sábado. E aí você começa então a discutir às vezes alguns assuntos que não vai trazer um benefício espiritual para o seu amigo, para o seu colega. Amém? Então, eu só coloquei isso aqui como um exemplo, viu? Você pode usar outros exemplos para você na sua escola dominical, porque esse foi o que veio agora na minha mente. Então, o papel do cristão, o papel de um jovem é concentrar em não querer se debater, não querer se aparecer, mas em concentrar-se em apresentar o Evangelho, em apresentar uma boa notícia àquele que está perdido no mundo, aquele que está afundado no lamaçal de pecados. Para nós concluirmos a lição, nós temos o terceiro tópico, que traz com o tema como o seu líder se despedirá de você. Primeiro exemplo, agradecendo a Deus pelo fim de um período turbulento? Será que essa vai ser a forma que eu ou que você, professor, vai despedir do seu aluno, vai despedir da sua classe, né? A despedida de Paulo dos Tessalonicenses, como vimos acima, foi carinhosa e cheia de votos de felicidades. Alguns líderes não veem a hora do ano, do trimestre, do congresso terminar para depois, entregarem seus cargos, pois infelizmente os liderados não cooperam e ainda fazem muitas críticas. Eu conheço muita gente que recebe cargo na igreja, às vezes está com a vontade ali de ser o professor de escola dominical, às vezes está com vontade de ser um líder de algum departamento, e quando chega ali 2 meses após, aí já fica desmotivado. Por quê? Porque não é fácil. E muitas das vezes os seus liderados, acabam criticando demais e pouco ajudam.
Então você já pode alfinetar o seu jovem que está na sua classe de aula, falar para ele que em vez de criticar, não que seja errado você criticar o seu líder, né? Mas você tem que fazer uma crítica construtiva. Mas nós temos que ajudar o nosso líder, nós temos que apoiar o nosso líder. Que tipo de liderado é você? Cooperador ou maledicente? Você teria coragem de liderar o ministério de jovens, o conjunto musical, a classe de escola dominical de sua igreja? Se você fosse um líder, você desejaria um grupo de liderados exatamente como você é hoje? E aí fica essa pergunta. Será que se eu fosse um líder de, por exemplo, um líder de jovem, será que eu queria, né, os meus liderados como eu sou? Será que eu estou dando o exemplo de como eu quero que seja os meus liderados há 2 anos na frente, há 10 anos na frente? Ou não? Olha só, essas perguntas não devem ser respondidas em público. Elas são, na verdade, um convite a uma reflexão interior, pessoal e individual. Façamos então apenas mais uma pergunta. E se Paulo fosse o líder do grupo no qual você está envolvido, como ele então iria se despedir? Como ele então iria se despedir? Será que ele iria ficar feliz por ver que uma igreja cresceu, por ver que a igreja está desenvolvendo aquilo que ele ensinou? Ou será que o grupo no qual você está inserido não tem sido um grupo no qual tem crescido, né? Tem se fortalecido, tem sido um grupo simplesmente somente de crítica? Porque tem aqueles irmãos que juntam ali 2, 3, 5 e viram aqueles irmãos criticadores do pastor, criticadores do seu líder, e em nenhum momento ajuda o seu líder, né, a desempenhar um bom trabalho, seja ele como pastor, dirigente ou de algum departamento. O segundo subtópico, do último tópico, é exausto emocional e espiritualmente? Será que é assim que eu vou me despedir? O índice de líderes adoecidos nas comunidades locais é altíssimo. Estafa, estresse, a ansiedade já tem tomado de conta. Estas são algumas das mazelas que dedicados servos de Deus têm adquirido em virtude da sobrecarga de trabalho a que se submetem. O que você tem feito, então, para auxiliar o seu líder? O que você tem feito, jovem? O que você tem feito, professor, para auxiliar o seu dirigente, para auxiliar o seu pastor? O que o jovem tem feito para auxiliar você que é professor da escola dominical? Será que ele tem, por exemplo, te ajudado, trazendo algum visitante para te motivar? Ou será que ele não tem nem comparecido na sua aula da sua escola dominical? De que maneira sua participação como liderado tem sido uma bênção para quem lidera, né? Todos podem ser melhores, mas você também não? É uma pergunta, né? Todos podem ser melhor que você, e eu? Será que eu posso oferecer algo a mais para o reino do Senhor? Auxilie os seus líderes, pois aquilo que fazemos para o reino de Deus tem um valor eterno. Líderes também precisam de amigos e apoiadores, pois ninguém consegue fazer a obra de Deus sozinho. Você observa lá no Antigo Testamento que Moisés, além de ter um liderado, no caso era Josué, Moisés tinha um amigo, Moisés tinha alguém para conversar. Amém? Então, será que você tem sido uma espécie de Josué, que vai desempenhar um bom trabalho quando o seu líder, né, se ausentar? Terceiro subtópico para nós encerrarmos a lição de hoje: em lágrimas de gratidão por tudo aquilo que você se tornou. Que os nossos sentimentos sejam semelhantes aos de Paulo. Que nós devemos ter um sentimento de gratidão, ter um sentimento de alegria, para tanto reconhecermos que nosso trabalho nunca é inútil ou insignificante quando fazemos para a glória do Senhor. A verdadeira alegria de um líder não é pelas coisas que faz, mas pelo legado que deixa na vida das pessoas. O testemunho de acompanhar pessoas feridas da alma e desacreditadas da fé é vê-las restauradas e louvando a Deus, que isso eu tenho certeza que é algo fantástico. Eu acho que Paulo, ele quando saía de um lugar, quando ele pregava, quando ele ensinava, quando ele montava uma igreja, né? Paulo, ele se alegrava muito, porque Paulo chegou num lugar, fez um Tito, Paulo chegou em outro, fez um Timóteo, né? E você observa constantemente que Paulo, ele forma liderados, né? Ele faz um liderado se tornar um líder, né?
E você observa que esse também foi o papel de Jesus. Jesus veio, formou o quê? Formou os discípulos. Esses discípulos formaram outros seguidores desses discípulos. E assim por diante. E aí, você que está do outro lado do canal, não sei se você está assistindo no nosso vídeo, nosso comentário pelo telefone ou pelo computador. Será que você é professor, né? Tem deixado pessoas com vontade de ser igual a você? Será que você tem deixado uma formação de liderados aperfeiçoados na sã doutrina do Senhor ou não? Quanto vale então o preço de uma vida restaurada pelo poder de Deus? Eu, graças a Deus, eu me alegro muito pelo meu professor de escola bíblica dominical, porque foi ele que me motivou, né, a estudar a palavra de Deus. Eu me converti, como alguns dos canais que conhecem a minha história, quando eu me reconciliei, ou melhor dizendo, quando eu realmente, né, confessei a Cristo como meu Senhor e Salvador, eu fui para uma classe de discipulado. E o meu professor, ele me ensinou muito bem como eu deveria me comportar como cristão. E hoje eu imito seus passos, né? Hoje eu dou continuidade àquilo que ele me ensinou. Amém? Eu já me tornei professor de escola dominical de discipulado, depois de jovens. E graças a Deus hoje eu sou um superintendente de escola dominical. Amém? Mas por quê? Porque o meu líder, ele me inspirou e ele me deu força de vontade para me ser alguém como ele ou alguém melhor do que ele. Quanto então se pode pagar por um sonho ministerial que se torna realidade? O que se pode dar em troca da vida de um jovem alicerçado na presença do Criador? Na minha cidade tem um rapaz, né, que muitos conheciam ele como Michael Jackson. Por quê? Porque ele dançava muito, né? Ele tomava remédio controlado, né? E ele saía pra praça, ficava dançando lá no meio. E juntaram 2, 3 jovens, né? E deram uma Bíblia para esse rapaz, pro Michael Jackson, né? E começou a cuidar dele, levar ele pro culto. E hoje esse rapaz que era conhecido como Michael Jackson, hoje é conhecido como Vinícius. Ele louva a Deus aqui na nossa cidade. E as pessoas passam por ele, olham ele, veem ele andando com a Bíblia e não acreditam, né? Por quê? Mas isso aconteceu por quê? Porque alguém um dia, né? Ele teve o carinho, né? E teve a ousadia de um dia levar Cristo para ele. Isso sim é um preço impagável, né? É algo assim que não tem como nem a gente explicar de alegria. Amém? Em todos os casos, a resposta é a mesma: nada. Por quê? Porque Cristo seja sempre tudo em nós, ou seja, a glória é para Deus. Se eu prego, né, na rua e alguém escuta a mensagem que eu prego e se arrepende e crê em Cristo, né, eu vou me alegrar, eu vou, mas a glória não é minha, a glória é de Cristo. Por quê? Porque foi Ele que morreu por nós na cruz do Calvário. Para concluirmos a lição e terminarmos aqui esse último trimestre, temos a seguinte colocação: o melhor jeito de despedir-se de um grupo é deixando muita vontade de não ir embora. Líderes e liderados precisam reconhecer seus papéis no reino dos céus e trabalhar cotidianamente para que cada um cumpra suas responsabilidades, e acreditamos que o Senhor é que fará por nós aquilo que nós somos incapazes de realizar. Que nossas despedidas sejam sempre alegres e cheios de boas recordações. Façamos então algo pelo reino, ou seja, algo de melhor pelo reino. Eu só quero aqui agradecer a oportunidade de mais um trimestre estar com os irmãos. Lembrando a você do canal EBD em Foco, que a partir da semana que vem iremos adentrar no terceiro trimestre, que traz com o tema Milagres de Jesus. Então, se você puder, curte nosso comentário, comenta, compartilhe nas suas redes sociais. De alguma maneira, faça com que o nosso material ele cresça. E não esqueçam, entre na nossa plataforma para você baixar o slide, para de alguma maneira você dinamizar a sua escola bíblica dominical. Que Deus em Cristo os abençoe. E essa foi mais uma aula do canal EBD em Foco. Amém e amém.